Estamos aí, pessoal, vamos começar a nossa live. Já estamos começando, na realidade. Já começou. Vamos aguardar aqui o nosso convidado entrar. O professor Marins, já chega por aqui. O professor Marins já está na sala aguardando aí para a gente começar a nossa live. Eu vou aqui iniciar, né? Nós vamos trabalhar com o tema hoje tem saída? E o professor Marins é antropólogo, professor, consultor de empresas no Brasil e também no exterior. É um dos homens mais famosos que eu já conheci nesse segmento. O professor Marins também tem 30 livros escritos já no mercado, em alguns países já. Também disponível na América Latina esse livro, na Europa. Tem mais de 400 vídeos e DVDs já publicados. Empresário de sucesso nos ramos de agronomia, de agronegócios, educação, comunicação e marketing. Seus programas de televisão estão na primeira audiência aí no segmento, na categoria nesse segmento. Segundo a imprensa especializada em consultorias, o professor Marins, por sua formação, está entre os mais requisitados palestrantes do país. E eu vou chamar ele aqui para ele entrar. O professor Marins também é o nosso parceiro na revista Nosso Setor. É uma competência total. Toda a revista Nosso Setor, o professor Marins está presente com o seu artigo. É um artigo riquíssimo. Ele às vezes fala das coisas que ainda vai acontecer. Chegou uma matéria do professor Marins um dia desse, um artigo na revista, e quando foi um tempo a gente foi atingido por esse mal que assola o mundo, e o professor Marins já trazia um artigo que já nos orientava para as situações que vêm. Professor Marins, boa noite, meu professor, tenho aprendido muito com você. Eu acompanho você desde os primeiros materiais que você, as primeiras fitas ainda era fita. Eu aprendi muito com o professor Marins, é o nosso parceiro na revista Nosso Setor. Boa noite, meu querido, amado professor, e eu fico feliz em você ter aceitado o nosso convite para estar conosco nessa noite. Eu acredito numa live assim, fora de série. Meu caro Vieira, olha, é um prazer, é uma honra, é um prazerão eu estar aqui com você, é uma honra muito grande. E você com esse nome de Antônio Vieira, eu nunca vi um nome tão bonito, né? Eu li todos os seus sermões, as obras completas de Antônio Vieira, né? Mas é muito prazer mesmo, muita honra, parabéns pela sua revista e pelo Nosso Setor. Enfim, eu estou à sua disposição, o maior prazer eu estar aqui conversando com você e com o seu pessoal. Que maravilha. Está em Sorocaba? Eu moro numa fazenda, na verdade, entre Sorocaba e Salto de Pirapora, né, que é um município perto aqui de Sorocaba. Então, eu moro aqui, o escritório nosso, a Antropos é aqui, a Universidade do Cavalo é aqui, né? Eu tenho 3 filhos, né? 2 são veterinários. Hoje, uma neta mais velha entrou na faculdade veterinária. Eu vou dizer, Vieira, eu não tenho mais problema de médico de família. Com 2 filhos veterinários e uma neta, eu estou resolvido. Não é? Tá feito. Só a veterinária em casa resolve o meu problema. Tá feito. Eu tenho assistido as suas lives de manhã. Fale um pouco desse seu empreendedorismo na fazenda. É animal, é cavalo, né? Uma escola de cavalo? Deixa eu explicar. O que nós temos a Universidade do Cavalo, que ela foi fundada em 1997. Então, nós temos hoje mais de 3.300 alunos. Quem, na verdade, toca, quem é o reitor, é o meu filho mais velho, Aloysio Marins, que é muito conhecido. E nós temos mais de 60, 80 cursos só cavalo. Desde a área veterinária, que é podologia, diagnóstico por imagem, anestesiologia, enfim, tudo até a área de administração de centros equestres, doma,
formação daqueles gestores de centros equestres, enfim. Nós temos de treinadores de cavalo, né? Essa é uma atividade. Nós criamos também novilha precoce, né? A gente tem aquela certificação do Carrefour, né? Aquela garantia de origem, né? E a novilha da gente é uma novilha muito especial, porque tudo é cuidado só com cereais, tratado com homeopatia, é uma certa exigência até da União Europeia. E, além disso, ainda tem a Antropos, né, que é a minha empresa mesmo, a empresa de consultoria, que é aqui também na fazenda. Então, toda a minha família mora aqui, trabalha aqui. E o terceiro filho, que é o Caio, o segundo chama Túlio, é Luísio Túlio e Caio. O Caio é o CFO, vamos dizer, o financeiro de todas as empresas nossas. Então, nós estamos tudo aqui em família e, graças a Deus, as empresas vão muito bem, graças a Deus. Maravilha. Quem é o sucessor palestrante que vem na família? Ah, não, todos nós somos professores, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? O meu bisavô é professor, foi professor, meu avô professor, meu pai professor, todos os meus irmãos são professores, e os meus filhos, na verdade, todos eles são professores, todos eles dão aula. Não existe, Vieira, a profissão de palestrante, né? Isso não é uma profissão, essa é uma atividade que a gente é convidado a fazer quando interessa algumas pessoas. Quer dizer, e eu sou professor, né? Sempre fui professor de história, de antropologia, né? Terminei como na universidade, né? Universidade Federal de São Carlos, na Faculdade de Engenharia e na Universidade de Sorocaba, enfim, em vários lugares. E as empresas pedem, às vezes, né, para a gente fazer apresentações sobre os desafios do momento, desafios do Brasil. Eu faço, por exemplo, hoje mesmo, fiz lives, né, com investidores de fora, né? A gente está todo dia fazendo palestras e lives, né, de pessoas que querem entender melhor o Brasil, entender melhor as oportunidades de investimento, porque para entender o Brasil, não basta você só ter dados da econometria, né? Você precisa ter dados da conjuntura toda, né? Da história, da geografia, da antropologia, porque o Brasil é muito complexo, né? O Brasil é um continente enorme. E, então, eles querem que eu depois fiz meus estudos de pós-graduação em antropologia econômica, tudo isso, então, eles querem que a gente dê uma visão mais holística, vamos chamar assim, do Brasil. É isso que a gente faz, né? Quer dizer, todo mundo é professor, a verdade é essa, né? O prazer da gente é difundir conhecimento, discutir, a gente não é dono da verdade, por isso que toda vez, Vera, eu termino, você recebe aí meus artigos e tudo com o famoso pense nisso, né? Porque eu não sou dono da verdade, eu quero que você pense. Você não é obrigado, ninguém é dono da verdade, né? Ninguém é obrigado a concordar com a visão da gente. A gente dá a visão da gente e pede para que a pessoa pense sobre isso, né? Não exclua essa visão das suas análises, né? Mas a decisão é sempre da pessoa, da empresa, né? Isso é que é importante. Muito bom, muito bom. Professor, eu quero entrar agora, puxando para o tema nosso, não é? E eu quero dar uma entrada aqui numa pergunta seguinte. A economia levou um tapa, né, do coronavírus. Muitos empreendedores se reinventaram, continuam se reinventando, outros nem tanto avançaram. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, a posição do país hoje, nós estamos no século XXI ou nós descemos com toda essa situação para o século XIX? Aquele artigo que eu vi, deixa eu explicar. Vera, crise, né? Eu falo isso toda vez, porque eu acho isso muito bonito, né? A palavra crise
tem duas etimologias, né? Duas origens. Uma delas é o mandarim, oriental, o japonês, o chinês, que tem o ideograma, né? A ideia de crise, por isso que não é alfabeto fonético, é ideogrâmico, é formado por dois desenhinhos, né? Dois ideogramas. Um deles significa problema, dificuldade, tropeço, né? E outro significa futuro, oportunidade, né? Um é desgraça, outro é positivo. Então, por isso que a gente fala, e os dois juntos é que passam a ideia de crise. Então, por isso que a gente fala que crise é ao mesmo tempo problema e oportunidade. Mas eu, como antropólogo e a gente estuda linguística, gosto mais da origem grega da palavra. A palavra crise vem de crine, em grego, que é separar, que é passar. É a mesma origem de crivo do chuveiro, né, que separa o duto d'água em jatos menores, a palavra criticar, que eu pego um tema, separo e me aprofundo. Crise em grego é peneira. O que a peneira faz, Vera? Ela separa. O que é bom passa, o que não é bom é jogado fora. E todos nós estamos numa peneira. E o que acontece é que em tempos bicudos, como este do coronavírus e tudo, a malha da peneira fica muito fina. Só passa quem é realmente muito bom. Então, é por isso que você tem essa separação na crise. Por isso que quem consegue passar pela peneira da crise sai melhor do que estava antes. Por quê? Porque primeiro se livrou de um monte de concorrentes ruins que não conseguiram passar na peneira da crise. E segundo, para você passar na peneira, você teve que fazer uma série de, vamos dizer, regimes para emagrecer, vamos dizer, teve que fazer as coisas certas para poder passar na peneira. O que eu acredito, então é por isso que você vê que tem gente, tem empresas, tem empreendedores que vão conseguir passar pela peneira, vão ter pessoas que não vão conseguir, vão ter empresas que não vão conseguir, não é? E em termos de países é a mesma coisa. O que eu acredito, é por isso que eu digo que a pergunta tem saída, eu acredito que tenha, porque as vantagens comparativas do Brasil são muito sólidas, são muito fortes. Por que eu falo comparativas? Porque nós temos que nos comparar com quem o mundo nos compara, com quem os investidores nos comparam. Nós, brasileiros, Vera, eu acho muito bonito. A gente se compara muito com os Estados Unidos, com a Europa, a gente gosta, né, com o Japão. Pode ver que toda vez que a gente fala, porque na Europa, porque... Mas esses lugares, né, esses mercados que a gente chama de mercados maduros, Estados Unidos, a Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra e mais o Japão, onde estão os grandes investidores diretos do mundo, ou seja, indústria, emprego, né, empresa, eles, obviamente, não nos comparam com eles. Eles nos comparam com Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia, Vietnã, Argentina, às vezes, México. E com esses países que são verdadeiramente os nossos competidores, as nossas vantagens são muito fortes. Entendeu? Nós temos, por exemplo, né, às vezes nos comparam com a Índia, né? Mas a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a mesma população hoje da China. Imagine que a Índia tem 25 idiomas oficiais, né? Um sistema de castas muito complexo. Então, na verdade, a gente não compete com a Índia, né? Mas o que nós temos de vantagem que eu acredito que tem a saída, né? Nós temos, por exemplo, 8.512.000 quilômetros quadrados falando um único idioma. Você compara com os outros países, a própria China, o mandarim, para você ter uma ideia, é um idioma artificial criado, não é? Porque as regiões chinesas, elas falam mais de 52 idiomas, né? Então, daí você pega países todos, a Índia, eu falei 20, são 325 idiomas, sendo 25 oficiais na Índia. O Brasil não.
O Brasil, a diferença, eu brinco, é mexerica e bergamota, é mandioca e aipim, são poucas, né? A gente fala o mesmo idioma no Brasil todo, e vamos lembrar que o Brasil, de leste a oeste, olha, de leste a oeste, do Acre até lá o Rio Grande do Norte, é maior, é bem maior do que você ir de Lisboa a Moscou. Então, você atravessa a Europa inteira e ainda volta a metade. Né? E se você pegar ainda de norte a sul com né, com a esfera do planisfério, você vai ver que a gente tem vantagens comparativas. Então, um idioma só. Nós temos, Vieira, 17 mil quilômetros de fronteira. 17 mil. Nós não temos nenhum problema de fronteira. Veja que o Chile tem problema de fronteira, né, disputas com a Argentina. O Peru com o Equador, inclusive o Brasil, foi mediador, né? Eu conheço generais que foram mediadores, né, do problema de fronteira entre Peru e Equador. Colômbia e Venezuela tem problema, o mar ali da Europa, da América Central tem problema. Veja, hoje a Índia tem um problema de fronteira com a China que está se falando em conflito armado. Você tem entre a Grécia e a Macedônia, você tem, enfim, você tem problemas de fronteira no mundo inteiro. Nós não temos nenhum problema de fronteira. Não é? Nós temos um sistema, nós temos 8 mil quilômetros de costa, com mais de 40 portos ativos no Brasil, para isso, então, e uma plataforma continental e um mar territorial, Vieira, que antes o mar territorial e a plataforma continental elas eram importantes para a defesa do território. Hoje não. Hoje são áreas produtivas. Hoje, com pesquisas em águas profundas, com minérios, com pré-sal, por exemplo, essas áreas são áreas tidas como áreas de produção, de riqueza. Então, é por isso que a Marinha chama de Amazônia Azul. Porque a Amazônia legal brasileira, ela representa 62% do território brasileiro, com 12% da população. O mar territorial brasileiro e a plataforma continental representam 60% do território, como se fosse uma Amazônia. Por isso que a Marinha usa o termo Amazônia Azul, e em contraposição lá à Amazônia Verde. Então, nós temos tudo, né? Nós temos uma riqueza. E hoje, por exemplo, a produção de alimentos com aquicultura, né? Eu trabalho bastante com essa área, né? Com esses grandes laboratórios, produtores, por exemplo, de alimento, né? Então, a aquicultura brasileira vai ser um grande sucesso para ajudar a alimentar o mundo junto com o agronegócio. Não é? Porque o agronegócio brasileiro também é absolutamente imbatível. Né? E nós temos outras vantagens bem simples, para não encher muito você. Por exemplo, nós temos um sistema bancário que é eficientíssimo, considerado um dos mais eficientes sistemas bancários do mundo. A gente pode reclamar de uma porção de coisa, mas você passar uma TED do Rio Grande do Sul para o Acre em segundos, praticamente, em minutos, é só no Brasil. Você atravessou uma Europa e voltou metade. Nós temos um sistema de seguros que é modelo mundial. Para você ter uma ideia, Vieira, hoje, a reserva técnica do seguro no Brasil hoje é de 1,2 trilhão de reais. Não é? Quer dizer, então pode ver que na crise de 2008 nós tivemos um problema nas seguradoras e nas resseguradoras do mundo inteiro, a Aetna, a AIG, etc. No Brasil nós não tivemos problema. Então, e fora tudo isso, né, nós temos o quê? Possibilidade de energia, né, energia hídrica, eólica, fotovoltaica. Para você ter uma ideia, agora no norte de Minas
está sendo construído, vai terminar agora, em 2021, né, um parque fotovoltaico gerando meia Itaipu, não é? Só foto, ou seja, energia elétrica solar, não é? Os parques eólicos do Ceará e de outras regiões do Nordeste, mais Osório do Rio Grande do Sul, são os melhores parques eólicos em geração de energia, estão entre os melhores do mundo, porque o vento brasileiro ele é constante e unidirecional. Então, e fora isso, o agronegócio, né? Então, o Brasil deve sair dessa peneira da crise que o mundo inteiro está passando melhor do que os seus concorrentes, né? E isso a gente tem visto na imprensa, a gente tem visto, por exemplo, que nessa guerra entre Estados Unidos e China, muitas indústrias, viu agora na CNN o empresário, né, italiano falando, né, o Brasil com uma das melhores opções para as empresas, indústrias, né, que estão deixando a China. O Japão está fazendo financiamento, né, forte, incentivo forte para a indústria japonesa saírem da China, a França com Macron a mesma coisa, a Itália a mesma coisa, né, e os Estados Unidos, então, com Trump nem pensar, né? Então, veja que tem aí umas vantagens, por isso que eu chamo de comparativos. Quando eu falo isso, muita gente fala, professor, o senhor parece Alice no País das Maravilhas. Não, é que eu, por profissão, eu sou obrigado a acompanhar o mundo todo. Eu leio, Vieira, diariamente, pela internet, os jornais diários da Indonésia, das Filipinas. Gente, você não imagina, esse imbróglio político que nós temos aqui no Brasil é brincadeira perto do que está acontecendo na Turquia, por exemplo, agora. Veja que o Erdogan lá, para poder conseguir votos muçulmanos, está transformando a Santa Sofia de novo, né? O mundo inteiro está apavorado de novo em mesquita. Né? Veja, por exemplo, a Indonésia é formada por 17.600 ilhas com movimentos separatistas, né? Então é quase ingovernável. As Filipinas, 6.400 ilhas, e é quase ingovernável também, né? Então não é fácil, né? A gente compara o Brasil com esses países, né? Então eu sou obrigado a ler esses jornais, então não pense você que essa desgraça que a gente vê no Brasil é só no Brasil. O Narendra Modi da Índia está passando um calor lá que é brincadeira, não é verdade? Então, essas coisas nós temos que entender, né? Por isso que eu acredito que a gente saia melhor. Certo. Muito bom, muito bom. Nós estamos tendo aqui com o professor Marins uma aula assim, fora de série, viu? Quem não tinha conhecimento agora ficou sabendo. Então, nós estamos vendo aí as vantagens que o Brasil está na frente. Agora, você falou tanta coisa maravilhosa no país e tal, e nós estamos diante de uma situação agora no país que a maioria queria realmente diferença, queria diferença no sentido de que todos dessem as mãos para que o nosso país ele viesse realmente desenvolver o mais rápido possível, baseado no que já tem, no meio do caminho que tem que acontecer, que tem que finalizar. E a gente vê, por que a imprensa mostra apenas o lado negativo? Isso, Vieira, não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Deixa eu explicar isso, porque é muito interessante. Tem um livro chamado Notícias, né? News em inglês, de um filósofo contemporâneo chamado Alain de Botton, muito conhecido. Ele é suíço e radicado no Reino Unido, na Inglaterra, onde ele mostra, por exemplo, isso. Ele fala, né, que a imprensa ela só mostra o negativo, né? O negativo e o supérfluo, vamos chamar assim, né? Porque uma das razões, veja bem se ele tem razão ou não, é que você só pode publicar, primeiro que note que a imprensa ela é diária, todo dia tem que ter notícia, todo dia, não é isso? Não é que nem uma revista, que você tem um tempo até a publicação. Os jornais, a televisão, e você só pode publicar
o que aconteceu. Você não publica o que não aconteceu. Então, não é manchete viável você falar, ontem no mundo nós tivemos, sei lá, 150 mil pousos e decolagens e nenhum acidente. Isso não é, por exemplo, manchete falar 40 mil pessoas ontem passearam pela praia de Copacabana e não teve nenhum assalto. Não, mas se tiver um assalto, se tiver um acidente, é manchete. Né? Não sei quantos mil turistas estrangeiros visitaram o Rio de Janeiro na semana passada e nenhum foi morto. Agora eu pergunto, isso é manchete? Não. Agora, um que é assaltado é manchete. Então, e deixa eu contar também, tem outra coisa. Eu, uma vez, fiz parte de uma banca muito interessante de escola. O esporte, por exemplo, está virando o anti-esporte. O que eu quero dizer? Como é que foi o jogo, Vieira? Você fala assim para mim, foi normal, não teve briga, não teve nada, não teve pancadaria, não teve nada. Quer dizer, na verdade, o esporte está virando uma... E como é que foi aquela corrida da Fórmula 1 lá não sei onde? Foi normal. Foi normal, não teve acidente, ninguém morreu. Entendeu? Quer dizer, praticamente o esporte está virando o anti-esporte, ou seja, a manchete é o que não é o esporte. A manchete é o acidente, a manchete é a briga, a manchete é a morte, e isso é no mundo inteiro. Eu estava contando ontem e hoje a mesma coisa, olha, hoje a mesma coisa. Eu leio os jornais da Itália, se você pegar hoje o Jornal da Itália, o Corriere della Sera, tudo, você fala assim, bom, a Itália amanhã não existe mais, porque o caos é tão grande, você fala, não tem mais. Você pega um jornal russo, por exemplo, o Pravda, você vai dizer assim, gente do céu, é corrupção para cá, o Putin vai cair amanhã. Você fala, o Putin não vai sobrar nada. Né? E não é verdade, porque os jornais locais mostram a parte vazia do cálice. E quem está fora vê a parte cheia. Quando nós falamos sobre a Índia, nós vemos o que da Índia? O desenvolvimento, ou senão a gente vê aquela coisa do zen budismo. É isso que a gente vê da Índia. E é isso que eles lá fora, às vezes, veem do Brasil. Agora, quando você vê o jornal local, é só desgraça. Pegue o New York Times de hoje. Pegue o Washington Post de hoje, você vai ver, né, todo mundo acabando com o Trump não está eleito, né, e assim é. Então, não é só no Brasil. Agora, porque a notícia que chama atenção é o desvio. Então, tem um famoso jornalista, mas ele é famoso mesmo, faleceu há pouco tempo, chamado Gay Talese. O Gay Talese foi um dos maiores jornalistas dos Estados Unidos. Ele escreveu História e Poder, uma história do New York Times. Ele foi um dos maiores professores de jornalismo dos Estados Unidos, assim, uma unanimidade. E ele diz isso, quer dizer, uma cena normal do cotidiano não é notícia. O jornalismo, ele gosta de catástrofe, de problemas, de morte, de horrores, vive de horrores. Né? Então, a gente tem que... Então, por isso que a gente tem que ter uma consciência crítica muito grande. A gente é que tem que entender, filtrar e ver os dois lados, né? Ou os vários lados de uma notícia. E pode reparar que mesmo nas redes sociais, Vieira, você está vendo a mesma coisa acontecer. Não é? Nas redes sociais não tem notícias do normal, tem a notícia do anormal. Né? Tem a notícia do escândalo. Né? Professor, você está dando um show. Agora, eu quero entrar numa situação aí, eu quero entrar de um lado real do que está acontecendo no nosso país, hoje no mundo, mas vamos falar de Brasil. E você está abordando aí conhecimentos gerais e a gente fica muito feliz com isso. Nós temos uma situação em que aquela questão do fica em casa, né?
aquela que o cara foi obrigado a fechar o negócio dele. Esse cara vendia o almoço para comprar janta e agora ele se encontra numa situação em que não pode mais voltar porque não tem mais o almoço para vender, né? Então, assim, a gente fica penalizado. O Sebrae aponta um número de empresa fora de série, uma coisa enorme que os pequenos não voltariam mais de que, pelo menos no Ceará, mais de 15 mil não retornam ao seu negócio, né? E ficou um povo realmente, que queira ou que não, doente, porque ficou, e o professor, como é um homem estudioso de pessoas e animais, dentro desse contexto, como é que você enxerga essa situação aí, dessas pessoas que ficaram? Porque é exatamente aquela questão da peneira, os que vão passar e os que vão ficar. Como é que você vê essa situação hoje que o país se encontra onde realmente a economia levou esse balaço aí, por conta desse pequeno que não volta mais, a maioria não consegue voltar. Vieira, olha, de fato, houve um baque muito grande, porque houve uma politização muito forte dessa pandemia no Brasil, como não houve em outros países. Quer dizer, muitas vidas poderiam ter sido salvas, segundo, né, gente muito séria, etc., se não tivesse tido essa politização em relação a medicamentos, em relação a tudo que a gente já sabe, né? Agora, o que nós vamos ter que fazer? Você veja que o que está salvando um pouco, ou seja, minorando a situação mais grave, é esse Corona Voucher de R$ 600 por pessoa, que às vezes, numa própria família, chega a ter 4, 5 pessoas, e isso está mantendo, né, esse pessoal sobrevivendo. Agora, deixa eu falar para você, existe uma teoria no mundo inteiro, um experimento no mundo inteiro, muito anterior ao coronavírus, chamado de UBI, que é Universal Basic Income, ou seja, uma renda básica universal. Há um estudo que diz o seguinte, olha, que todos os programas mundiais de ajuda aos miseráveis, aos realmente mais pobres, todos esse dinheiro, se ele fosse convertido numa renda básica, onde todo mundo ia receber, por exemplo, sei lá, R$ 1.000 por mês, é mais barato você dar R$ 1.000 por mês para essas pessoas do que você fazer esse monte de programas mundiais de auxílio, que, na verdade, o dinheiro acaba ficando no meio da burocracia e não chega lá. Eu dou 100 milhões num programa de ajuda, sei lá, aos mais pobres da África ou sei lá de onde. Na verdade, o que vai chegar na mão do beneficiado lá é 30 dos 100, porque 70 ficou no meio do caminho, ficou na corrupção, ficou, enfim, na burocracia, na melhor das hipóteses, bom, né, em como você controlar tudo isso. Bom, então existe a seguinte teoria. Hoje, se a gente conseguisse saber quem realmente é pobre, quem realmente não tem condição, e a gente pudesse dar esse voucher quase que de maneira permanente para essas pessoas, a gente ia praticamente acabar com a pobreza extrema e ia gerar mais emprego e mais renda. Qual é o problema? E não é um problema brasileiro só, é um problema mundial. É que quando você faz isso, quem é que vai decidir quem é o pobre, quem não é o pobre, quem precisa, quem não precisa? E daí você está vendo no Corona Voucher aí que muito filho de político, que muita gente que não precisava, acabou recebendo. Então, e outra coisa, deixa eu falar uma coisa para você.
há uma coisa que diz assim, olha, isso daqui é meio complexo de a gente explicar, mas eu queria que me acompanhassem para ver. Muito bem, eu dou para você, vamos dizer, R$ 1.000 por mês para aquele pobre, né? A teoria, os estudos provam o seguinte, que quando a necessidade básica dele for resolvida, ele começa a querer empreender. Então, eu recebo este mês 1.000, outro mês, eu vou recebendo 1.000. Tem uma hora que eu digo assim, olha, eu posso aumentar esse meu 1.000 se eu, por exemplo, fizer comida para fora. Vou dar um exemplo. Se eu fizer coxinha, se eu fizer, né, eu posso aumentar. Bom, daí a minha renda vai aumentar. Agora, a minha renda aumentando, eu posso perder o direito àquele benefício. Então, isso seria um incentivo para eu não trabalhar. Então, esse é um problema. Porque, na verdade, eu estou mantendo você escravo do Bolsa Família, vamos dizer assim, porque se você empreender e ganhar mais, você vai perder aquele benefício. Então, tem a teoria, por isso que chama renda básica universal. Universal significa para todo mundo. Então, você ia receber, eu ia receber, o milionário ia receber também os mesmos R$ 1.000. Todo mundo ia receber os R$ 1.000. Para quê? Para que as pessoas pudessem ter o incentivo de ganhar mais e não perder esse benefício. Então, e daí eu, por exemplo, uma pessoa que não precisa, eu ia receber esses R$ 1.000, olha, eu ia contratar mais um jardineiro, eu ia contratar mais um cerqueiro, então eu também ia gerar emprego e renda. E esse cerqueiro, esse jardineiro, ele também ia começar a falar assim, ó, eu vou fazer cerca para ele, vou fazer cerca para o outro, ia acabar abrindo, sei lá, uma empresinha de cerca. Mas ele não... Por que ele ia fazer isso? Porque ele estava garantido que não perderia aquele R$ 1.000 por mês. Então, se o negócio dele não desse certo, ele estava garantido com aquele R$ 1.000. Então, essas teorias, elas estão sendo testadas na Escandinávia, então, ela é muito complexa, né? O negócio... Mas o que está acontecendo é que existem experimentos no mundo para tirar essas pessoas da extrema pobreza, porque é como você falou, quando eu publiquei, eu fiz aquele programa de televisão, né, que elas comem brioche, né? Lembra que eu fiz aquilo? Porque a pessoa é muito insensível, né? Os políticos. Mas é fácil falar assim, né? Porque que elas comem brioche, a história é a seguinte, Maria Antonieta, né, que era a esposa do Luís XVI, dizem que ela, né, toda lá no Palácio de Versailles, né, quando viu o povo gritando, ela falou, o que esse povo está gritando? Está gritando porque não tem pão. Né? Não tem pão, está passando fome. Ela falou, se não tem pão, por que não come brioche, né? Que é um bolinho, né? Porque eu, quando não tenho pão, eu como bolo. Quer dizer, vai tomar... o pobre não tem nem pão, nem bolo, nem nada. Quer dizer, então, é fácil eu falar assim, não, fique em casa, fique em casa. Mas como? E vai sustentar como? Vai sustentar como a família? Então, essa insensibilidade, né, dos políticos, agora, vai ter que ter alguma saída, porque esse pessoal não vai ter mesmo condição de voltar tão rápido. Olha, mas deixa eu contar uma coisa para você também. Eu falando com um banco inglês, né, numa live sobre investidores, e eu falei, o Brasil é a 8ª economia do mundo, eles falaram, não, para nós é a 5ª. Eu falei, mas olha, espera um pouco, todos os dados mostram que nós somos a 8ª. E eles falaram assim, é que nós internamente no nosso banco consideramos a economia informal. E se a gente considerar a economia informal do Brasil, que a gente calcula que seja por volta de 1/3 do PIB, né? Pessoas que não declaram, pessoas que vivem, né? Aí vai para a 5ª economia do mundo. Então, mas qual é o maior... O que aconteceu agora, Vieira, que foi que os próprios bancos me falaram isso,
né? O milagre que o Brasil fez agora foi bancarizar 60 milhões de brasileiros que estavam totalmente na informalidade, que agora tem uma continha bancária. E olha, Vieira, existe um mercado, o Prahalad, que é um indiano, escreveu um livro chamado Na Base da Pirâmide. Ou seja, essa população mais pobre, vamos lembrar, Vieira, ela come, ela veste, ela usa calçado, não é verdade? Ela consome, mas pode reparar que o mundo despreza essa gente. Né? Você vê as agências de publicidade, todo mundo, a propaganda é para a classe média e média alta. Nós não temos nada para essa classe, né, chamada a base da pirâmide. Né? Agora, eles bancarizados, ou seja, todos têm uma continha no banco, isso que é bancarização, para receber o Corona Voucher. Agora você vai poder ter programas de financiamento de longo prazo. Porque o pobre, aqui, a única coisa que ele não pode perder é o nome dele, ele não pode perder o crédito dele, então o pobre paga. Quem não paga, Vieira, é a classe média e a classe média alta e o rico. Esse não paga. Agora, o pobre paga. Então, você vê que... nossa, quantas vezes eu, como antropólogo, trabalhei com pobreza, com desfavelamento, todos eles cumprem os seus compromissos religiosamente, porque se eles perderem isso, eles perderam tudo. Né? Se sujar o nome dele, perdeu tudo. Então, agora com a bancarização, está todo mundo, é o que escreveu aqui, né, Eli Barreiros, né, são todos visíveis hoje. Esses 35 milhões de invisíveis viraram visíveis com mais... Sabe o que são 60 milhões? 6 Portugal, uma Espanha e meia, uma Inglaterra inteira. 60 milhões, que tudo no Brasil é dimensão continental, né? Então, os bancos, por exemplo, essas empresas estão absolutamente... porque nós vamos poder agora ter indústrias fabricando coisas para essa população. Eu pergunto para você, Vieira, por que eu tenho uma televisão, vamos chamar assim, com aquele controle remoto com 200 coisas? Por que não é só liga e desliga? Por que eu não tenho um celular, né, um smartphone, que tem uma maquininha fotográfica, fale? Para que eu tenho tanta coisa que eu não uso? Não é? O que a gente chama de inovação frugal, de frugal innovation, que é o que as pessoas estão descobrindo, né, para atender o mercado da base da pirâmide, o mercado chamado mercado dos pobres. Agora, como você fazer isso se essas pessoas estavam totalmente invisíveis? Agora não. Né? Agora, esse mercado vai poder ser utilizado. Então, você vai ver que também os mais simples vão poder encontrar uma saída nessa crise aí, né? Porque como é que... Olha aqui, o Barbosa Erickson, né? Meu pai dizia, sou pobre, mas sou limpinho. É isso mesmo, o nome. O pobre preza pelo nome limpo. Nossa, eu vi isso. Né? Essa é uma verdade verdadeira que, às vezes, né, essa classe média, média rica, etc., não entende isso, não acredita, porque vive num patamar completamente fora da realidade. Né? Professor Marins, o tempo avança, mas eu queria fazer outra pergunta a você, porque vendo que você estudou a espécie humana bastante, tem um outro fator que aconteceu nesse coronavírus aí, nessa pandemia que está acontecendo ainda, e que afetou muitos lares, foi a discordância familiar, esposo com esposa, a mulher voltando para a casa do pai, enfim, toda essa situação. E nós sabemos que não era bem aquilo, agora o marido vai ter mais tempo para ficar com a esposa, para cozinhar, para trocar ideia na cozinha e tal, aquela coisa toda. O gatinho tem aqui, o gatinho, veja, olha ele me derrubar. Aí, o que acontece? Como é que você
faz um diagnóstico aí dessa situação nos lares hoje, com todo esse movimento que o cara que vivia trabalhando, saía de casa de madrugada, chegava de noite, abraçava a mulher, agora ele está dentro de casa, agora ele ficou, ele está preso. Aí começou a gerar só. Como é que você vê essa situação? Olha, Vera, tem duas realidades, né? As duas são verdadeiras. Primeiro, houve aquelas famílias, né, que redescobriram a própria família, redescobriram o casamento, redescobriram, para você ter uma ideia, os filhos, por exemplo, né? Então, a família... Por isso que quando você fez a primeira pergunta lá, se nós vamos voltar ao século XIX, porque no século XIX, o que acontecia? As pessoas trabalhavam mais em casa ou próximas às suas casas, né? A família era muito valorizada, era o centro mesmo, as casas eram um pouco maiores, né? Você tinha um escritorinho, você trabalhava muito em casa, né? Agora, nós vamos voltar ao século XIX com a tecnologia do século XX e do século XXI. Isso que nós estamos fazendo aqui. Então, nós nos alfabetizamos no Zoom, nós nos alfabetizamos no Google Meets, etc., né? No Teams, esses aplicativos todos. Então, nós vamos usar a tecnologia. Agora, então, aconteceu isso. Quer dizer, nós tivemos famílias que se solidificaram e famílias que não aguentaram. Não é? Casais, por exemplo, que não se suportavam, né, já tinham alguns problemas, né, de casos fora do casamento, etc., que ou eles tiveram que enfrentar a realidade de reconstruir a sua relação familiar, ou realmente se separaram. Então, nós temos os dois casos. Mas o que a gente nota pela análise que a gente faz é que a maioria se adaptou mais à situação. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma live, até eu queria convidar vocês para segunda-feira, agora que vem, às 9 horas da noite, no meu canal do YouTube, que é o professor Marins, né, YouTube/professor Marins, vai ter lá essa live que eu vou publicar lá, com presidentes executivos de grandes empresas. Ora, o que eles disseram? A linha branca, geladeira, fogão, e a linha de utensílios domésticos, desde faca, panela, etc., explodiu a venda, explodiu. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais nas suas casas e começaram a ter que usar os equipamentos das suas casas e começaram a ver o horror que era a geladeira, o fogão, aquela panela, aquela frigideira, que era ruim, que não se usava muito. A geladeira, a gente brinca, era geladeira nova era. Sabe o que é geladeira nova era? Era só água e luz. Né? Você abria, não tinha nada dentro. Agora não, agora tem que ter coisa dentro lá, né? Porque você está lá o dia inteiro. Então, eu conversei com várias empresas de faca, por exemplo, empresas de utensílio, e estão explodindo a venda. Para você ter uma ideia, hoje eu conversei com um mineiro que tem uma empresa de churrasqueira muito simples, mas uma churrasqueira ecológica, que ele chama, né? Ele falou assim: professor, não consigo fabricar, não consigo atender a demanda. Por quê? Porque as pessoas em casa, é uma churrasqueirinha pequena, ecológica, não faz fumaça, não sei o que, é um negócio dele lá, ele não consegue atender a demanda de tanta, e meus fornecedores não conseguem me atender nas coisas que eu preciso. Então, você quer ver, vocês vão ver lá, um presidente da DeLonghi, aquela empresa italiana, DeLonghi, falando, por exemplo, produtos que a gente já estava pensando em descontinuar, como batedeira de bolo, né? Que hoje, na verdade, é um negócio mais sofisticado, que você acopla uma porção de coisa naquele módulo. Ele falou: gente, explodiu a venda. Ele falou: nós íamos descontinuar, explodiu. Então, o que aconteceu? Veja, na internet, os sites de cozinheiro, de cozinha,
os sites de receita, os sites de dona de casa tradicional, como crochê, tricô, bordado, explodiu. Então, tem os dois lados, né? A gente pode ver com tristeza realmente os casos, mas esses casais que se separaram, eles já eram separados, vamos chamar assim, quer dizer, eles conviviam muito mal, né? Justamente como você falou, o cara ficava, depois do expediente, em bares, sei lá onde, para não voltar para casa, né? Ou trabalhando até tarde, né? E a mulher a mesma coisa. Então, eles consumaram uma realidade que já pré-existia. Agora, veja, por exemplo, o número de pais acompanhando a educação dos filhos, coisa que não acontecia. Agora, acompanhando aula online, né, acompanhando os filhos. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa europeia, Vieira, é inacreditável. Eles acreditam que vai aumentar o número de filhos por família, vai ter mais filhos. As famílias redescobriram a família. Você quer ver outra coisa? Eu fiz uma live com o presidente dos hotéis Tauá. Hotel Tauá, o que ele tem? Ele tem um hotel em Atibaia, que tem até aquele aquapark, tem o hotel de Araxá, aquele famoso de Araxá, e tem o hotel em Caeté. Ele falando que tudo o que eles põem para vender para a família, está tudo vendido. Explodiu desde que o hotel abriu. O hotel deles, alguns hotéis abriram em junho, né? Então, ele fala, o senhor não acredita que é porque as famílias estão presas nos apartamentos há muitos anos. Então, quando eles vão no hotel fazendo, você vê a coisa mais linda. Ele falou, pais e filhos rolando na grama e fazendo. Ou seja, tem os dois lados. Quer dizer, o mundo, o ser humano, ele se adapta a muitas situações novas. E eu quero, aqui já no finalzinho, porque nós já estamos quase no final, eu quero contar uma história para você. O que vai acontecer, Vieira? Então, eu quero contar uma história interessante. Em 1815, em abril de 1815, teve a erupção de um vulcão na Indonésia chamado vulcão Tambora, do Monte Tambora. Foi tão grave essa erupção que o mundo ficou coberto com uma nuvem, né, que tampou o sol, e a temperatura da Terra inteira, dos países, chegou a diminuir 2 graus. Para ter uma ideia, chegou a ter nevasca em Nova York, imagina a Indonésia, em Nova York no verão, né? As plantações da Europa acabaram. Na Rússia, teve mortes, muitas mortes, teve saques, teve tudo. E daí, 1815, o meio de transporte era cavalo, principalmente na Europa, principalmente na Europa. Ora, daí, com a mortandade de animais e cavalo, porque o cavalo, no inverno, ele come aveia, então não tinha... ou você dava para o cavalo ou você comia. Então, os cavalos também foram sacrificados. O que aconteceu? Um inventor alemão, ele pega 2 rodas de madeira, bota um cano no meio, bota uma sela de cavalo no meio, né? E com os 2 pés, ele empurrava o que foi o embrião da bicicleta, embora Leonardo da Vinci já tivesse desenhado lá uma bicicleta no século XV. Bom, mas ele andou 64 quilômetros empurrando com o pé, e ele provou que aquela engenhoca dele era tão rápido quanto um cavalo trotando. Daí, em 1860, 1880, se colocou pedal, depois em 80 corrente, e hoje é a bicicleta. Então, o que eu quero dizer? A erupção de um vulcão na Indonésia gerou a bicicleta. Eu pergunto para você, o que esta crise mundial do coronavírus
pode gerar de uma inovação disruptiva. A gente está falando, por exemplo, carros autônomos com 5G, a gente já está prevendo que vai acontecer mesmo. Entregar pizza por drone, também. Ensino à distância, também. Delivery em restaurante aumentar, também. Nós estamos vendo, por exemplo, em home office, também. Agora, o que não esperado, o que menos óbvio vai poder acontecer, vai poder surgir. E a engenhosidade do ser humano é sem limites. Você veja, se a erupção de um vulcão gerou a bicicleta, você imagine o que pode acontecer com a pandemia. Exatamente. Vai sair muita gente pronta desse negócio, viu? Professor Marins, você deu um show. Eu vou lhe convidar para outro momento, com certeza, porque o nosso pessoal vão cobrar bastante isso, e quero lhe trazer em outra oportunidade para a gente falar de outra situação, e quero de coração lhe agradecer. Você é meu parceiro na revista Nosso Setor, é um parceiro, honra. É um parceiro fiel, porque a cada 15 dias chega um artigo seu. Eu queria ter uma revista de 15 dias. Mas, meu irmão, muito obrigado a você que passou nessa live. Eu que agradeço. Olha, um abraço covidal aí para você e para os seus internautas aí, olha, um abraço à distância. E olha, gente, a gente precisa ter confiança, porque o Brasil é maior que a crise, né? E a gente vai sair dessa melhor, pode ter certeza. Ok, meu grande professor, sucesso! A gente se vê. Professor, hoje é aniversário dele. Parabéns! Olha, uma vida longa e feliz, com muitas outras voltas em torno do sol. Parabéns, querido. Aê, essa daí eu não sabia. Tem umas 50 pessoas aqui. Ai, que maravilha. Muita honra participar do seu aniversário aí. Parabéns. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus.